Olá, seja bem-vindo ao nosso culto virtual. Já estamos hoje ultrapassando o meio da nossa série Atos e Epístolas. Muito obrigado porque você tem estado junto conosco nessa empreitada. Eu fico realmente feliz de poder ter a sua companhia. Aos domingos, nós temos tido as nossas duas igrejas, Santo Amaro e Jardim Prudência, unidas nesse processo de adoração e aprendizado da palavra de Deus. Tenho recebido algumas mensagens muito interessantes por parte de algumas pessoas falando a respeito daquilo que tem sido aprendizado durante essa série. Louvado seja Deus por isso. Se você está assistindo através do Zoom ou através do canal do YouTube da Igreja de Santo Amaro, ou mesmo através do meu canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo, eu quero que você se sinta nesse momento abraçado. Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras para podermos conversar um pouquinho sobre ele. Então nós vamos ler o texto, vamos fazer uma oração, e, na sequência, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dele. O texto de hoje é Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Para essa leitura, eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora da Bíblia. O texto diz assim: todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos fazer uma prece? Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. Neste momento, independente de quem seja a pessoa que está do outro lado assistindo a esse sermão, eu te peço que o Senhor possa ensinar, corrigir e instruir cada um de nós, para que ao final do mesmo saibamos exatamente o que o Senhor espera de nós enquanto igreja. Pois em nome de Jesus oramos. Amém. Nos nossos dois próximos estudos, com os quais nós estaremos encerrando essa série Atos e Epístolas, o nosso objetivo é tentar mostrar para você, num primeiro momento, como é que era a igreja cristã primitiva. Essa igreja que serve como base, que ainda hoje nós olhamos para trás, a igreja que é apresentada em Atos capítulo 2, plantada a partir do Pentecostes, sobre o fundamento dos apóstolos, como é que essa igreja se comportava? Como é que era a liturgia? Como é que eram os cultos? Como eram as pessoas? Qual era a mentalidade das pessoas daquele tempo? E vamos tentar compreender como foi que a igreja acabou se tornando nesse mesmo formato e com algumas crenças que acabam sendo mencionadas ainda hoje à luz da história. Ok? Então, hoje nós vamos tentar entender como era a igreja cristã primitiva e no nosso próximo estudo vamos tentar entender como o próprio Império Romano acabou influenciando a igreja para que mudanças significativas acontecessem dentro dessa igreja que acabou crescendo e foi uma igreja que o Novo Testamento menciona que conseguiu alcançar todo o Império Romano. Uma igreja, portanto, sem precedentes em toda a história. Bom, antes de podermos entender essa igreja, precisamos entender a sociedade na qual ela estava inserida, a sociedade do primeiro século. É muito fácil a gente olhar agora para a igreja cristã, tendo como base aquilo que o Novo Testamento nos menciona, mas se olharmos para o que a Bíblia está dizendo com os nossos olhos, com a nossa mentalidade ocidental, talvez não vamos entender muito daquilo que foi revelado, principalmente no livro de Atos, e ao mesmo tempo nas epístolas paulinas, a respeito da igreja. Porque nós precisamos compreender a sociedade na qual ela estava, qual era a mentalidade, principalmente a mentalidade judaica do primeiro século, porque a igreja cristã surgiu dentro dessa igreja, surgiu como uma continuidade do judaísmo. Então, se não entendermos o judaísmo do primeiro século, nós não vamos conseguir entender a igreja do primeiro século. Então, para isso, vamos voltar um pouquinho na história. Eu quero começar falando um pouquinho sobre as estruturas judaicas do primeiro século. Essa estrutura judaica, que era composta tanto pela adoração no templo, como pelas sinagogas e por uma série de crenças, seitas que haviam naquele tempo, ele surgiu principalmente no final do período do Antigo Testamento. Quando você olha ali para aquele período que antecedeu ao cativeiro da Babilônia, no caso de Judá, e no caso de Israel com o cativeiro assírio. O cativeiro assírio acabou acontecendo no ano 622 a.C. Os assírios invadiram o país de Israel, a capital Samaria, e espalharam os judeus por toda
por todo o Império Assírio, e eles nunca mais se reuniram como nação. As experiências que eles tiveram na diáspora, ou seja, enquanto estavam vivendo fora do país de Israel, fizeram com que, de alguma maneira, a sua religiosidade, bem como sua crença em Deus, fosse significativamente modificada. Em relação ao Reino do Sul, o Reino de Judá, eles foram para o cativeiro da Babilônia. Quando retornaram de lá, as experiências que viveram no cativeiro mudaram também significativamente aquilo que eram as suas crenças, a maneira de se portar dentro da sociedade, a sua maneira de se portar em termos de religiosidade. O Judá que voltou da Babilônia era completamente diferente do Judá que foi para a Babilônia. Então, o cativeiro na Babilônia mudou significativamente exatamente o Reino do Sul. Então, nós temos o Reino do Norte, por um lado, que foi totalmente modificado, e o Reino do Sul. Precisamos entender aqui que existem dois elementos dentro da cultura judaica que serviam como base para a adoração. O que nos interessa principalmente aqui é o aspecto religioso do primeiro século dentro do judaísmo. Tanto o judaísmo que fazia parte de Judá, Reino do Sul, Jerusalém, como o judaísmo que fazia parte da diáspora, que havia sido espalhado por diversos lugares do mundo, e eles estabeleceram colônias de judeus vivendo em lugares tão distantes como a própria Índia, a região onde hoje se encontra o Irã, Iraque, lugares como até mesmo vários lugares da própria Europa. Os judeus se espalharam por tantos lugares por causa da diáspora que acabou acontecendo durante a invasão assíria, e esses judeus na diáspora criaram também uma dinâmica em termos de religiosidade. Eles estavam longe do seu país, o Nabucodonosor havia destruído o templo de Jerusalém, por exemplo. Eles, para sobreviver como etnia e, ao mesmo tempo, dentro da sua religiosidade, eles precisaram se reinventar. Uma coisa que aconteceu, principalmente dentro desse período da diáspora, foi a criação da sinagoga. A sinagoga não existia antes da invasão que Nabucodonosor fez ao Reino do Sul. Enquanto o templo esteve funcionando, quero falar primeiro aqui a respeito do templo. O templo era o centro da adoração em Israel, tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul. Uma vez por ano, pelo menos, todo judeu ou israelita deveria vir até Jerusalém para participar das festividades. Isso fazia parte da lei de Moisés. Nós, às vezes, olhamos para o templo e imaginamos o templo sob a ótica ocidental que nós temos de adoração. Nós vamos ao sábado, por exemplo, para a igreja, e o que acontece na igreja? Bom, nós cantamos louvores, nós oramos juntos, nós ouvimos alguns sermões, sempre tem ali a leitura da palavra e a devida explicação dela, e pensamos em culto numa estrutura como essa. Isso não tem nada a ver com o templo. O templo, ele era símbolo de duas coisas, de sacrifício e de oração. Nada mais. Não havia nada mais além disso. Às 9 da manhã e às 3 da tarde havia o sacrifício que acontecia, e durante o dia os adoradores que precisavam de sacrifícios específicos iam até lá. Então eles iam, havia um momento de oração, às 9 da manhã, quando o sacrifício era feito por toda a nação, e às 3 da tarde, quando ele era feito novamente, os judeus olhavam, ou israelitas, aonde quer que eles estivessem, a primeira coisa que um israelita fazia era tentar descobrir a direção na qual estava o templo, porque às 9 da manhã e às 3 da tarde ele iria orar naquela direção. Então, o templo não era um lugar para ensinamento. O templo era um lugar para oração e sacrifício. Entretanto, quando aconteceu o cativeiro da Babilônia, principalmente, o templo foi destruído, então nem israelitas que estavam na diáspora e nem os judeus poderiam mais fazer sacrifícios. Quando eles chegaram na Babilônia, começaram a pensar em opções para conseguir manter agora a Bíblia, a palavra de Deus, diante do povo, para que o povo não se afastasse do Senhor. E então foram criadas as sinagogas. As sinagogas não necessariamente eram igrejas. A sinagoga, às vezes, era um lugar público, podia ser a sala de uma casa, poderia ser até mesmo um prédio público que era utilizado durante a semana para funerais, sepultamento, aliás, para poder velar as pessoas, lugar para reuniões políticas,
lugar para que os grandes temas da comunidade fossem debatidos, como se fosse um espaço comunitário. Ao sábado, esse espaço era utilizado para culto. O que tinha na sinagoga? Bom, na sinagoga, sim, havia espaço para três coisas. Primeiro, eles cantavam louvores a Deus. Segundo, havia a leitura da Torá, dos 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E logo depois da leitura, havia uma explicação do texto por parte do rabino, do que era o líder da sinagoga. Para que uma sinagoga fosse aberta, havia necessidade de ter pelo menos 12 judeus homens. As mulheres não contavam nesse processo. E homem era um indivíduo a partir de 12 anos de idade. Então, numa comunidade onde houvesse menos de 12 indivíduos reunidos, não havia a hipótese da abertura de uma sinagoga. Com isso, você entende, por exemplo, um outro texto dito por Jesus. E Jesus, ele foi frontalmente contra essa prática. Ele disse, na verdade, não há necessidade de 12 indivíduos para que uma sinagoga seja aberta e Deus possa aceitar aquele louvor. Aí ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. A grande diferença é que Jesus agora mencionava que o Pai não estava preocupado com o número, ele estava preocupado com o princípio da adoração. Não havia mais a necessidade de 12 judeus homens. Onde tivessem 2 ou 3 reunidos, ele estaria ali no meio deles. Mas o fato é que a sinagoga acabou se tornando muito famosa. Para você poder ter uma ideia, mesmo depois que os judeus voltaram do cativeiro, a ideia da sinagoga havia pegado tanto, mas tanto, que poucos eram judeus que iam até o templo às 9 da manhã e às 3 da tarde. Normalmente o que eles faziam era, aonde eles estivessem nas cidades, onde viviam, eles paravam tudo que estavam fazendo às 9 horas, levantavam as mãos para o céu na hora da oração, e na hora do sacrifício, e faziam uma oração. Aonde é que eles realmente adoravam? Nas sinagogas. Existem relatos históricos que mencionam que no primeiro século havia mais de 500 sinagogas somente em Jerusalém. E é claro que a ideia da sinagoga pegou tanto que mesmo os judeus da diáspora, quando descobriram a ideia, levaram a ideia da sinagoga por todos os lugares do mundo onde eles estavam. Então a sinagoga se tornou muito popularizada. Para um judeu, a sinagoga acabava sendo mais importante até do que o templo, porque no templo ele só ia para poder fazer sacrifícios e para poder orar. O lugar para ensinamento, para adoração, para cânticos, para entender a Bíblia, era na sinagoga, onde tinha lá um rabino que seria o responsável por ensinar a palavra para a comunidade. Então, esses dois elementos são fundamentais dentro das estruturas judaicas. Há um outro detalhe que precisamos compreender. O judaísmo ele era totalmente pluralizado, por assim dizer. Nós, quando pensamos no judaísmo, pensamos assim, todo mundo pensando a mesma coisa, acreditando nas mesmas coisas, com o mesmo embasamento doutrinário. Não há nada mais equivocado do que isso. Para você ter uma ideia, só no primeiro século haviam cerca de 200 seitas dentro do judaísmo. Cada uma delas interpretando as escrituras de uma maneira completamente diferente das outras. O Novo Testamento vai mencionar algumas dessas seitas. Por exemplo, a mais famosa, sem sombra de dúvida, era a seita dos fariseus. É a seita que mais vai aparecer dentro do Novo Testamento. Os fariseus eram aqueles que eram mais ardorosos no estudo das escrituras sagradas. Eles acreditavam em todo o processo da revelação. Aceitavam todo o Antigo Testamento. Aceitavam o ensinamento dos profetas, aceitavam o ensinamento dos juízes, dos reis. Enfim, eles eram realmente apegados à palavra. E antes que você comece a jogar pedras nos fariseus, é importante que você entenda que eles surgiram de um movimento de reavivamento dentro de Israel. Quando os gregos chegaram para poder tomar Israel, e um processo de helenização começou a acontecer dentro do país, o que eles fizeram foi, se levantaram com um movimento retornando aos princípios da palavra de Deus. Eles foram, portanto, um movimento que surgiu dentro de um processo de reavivamento no período dos Macabeus. Um período realmente que ficou marcado na história. Por isso eles eram chamados também de separados ou de Hassidim. Entre os conversos, os seguidores de Cristo Jesus, a grande e esmagadora maioria seguia os ensinamentos dos fariseus. Os ensinamentos de Jesus eram mais parecidos entre todas as seitas judaicas com o dos fariseus. Por quê? Os fariseus acreditavam na Bíblia, a palavra de Deus.
A segunda seita mais conhecida e mencionada no Novo Testamento é a seita dos saduceus. Os saduceus, eu nem sei se dá para poder dizer que eles eram crentes na palavra de Deus, porque eles não aceitavam quase nada da palavra de Deus. Eles acreditavam apenas nessa vida, não acreditavam que o indivíduo, que havia ressurreição, que havia uma vida depois, depois que o indivíduo morresse, que havia qualquer possibilidade de vida após morte. Eles não acreditavam em nada disso. Então eles viviam intensamente essa vida, porque é tudo que o indivíduo tem. Tanto que eles dominavam o poder em Israel. Eram eles que, por mais incrível que pareça, eram eles que dominavam o sacerdócio. A maior parte dos sacerdotes eram da seita dos saduceus. Eram indivíduos que não acreditavam em quase nada dentro da palavra do Senhor. Eles eram os mais pós-modernos da época do primeiro século, mas eram muito, muito significativos. Não tinham tantos adeptos, porque eles faziam parte da elite do país, mas eles tinham realmente muita força política. Uma outra seita que é também mencionada é a dos herodianos. Os herodianos, eles apregoavam a ideia, defendiam a ideia de que os descendentes do rei Herodes, do Herodes o Grande, deveriam permanecer no poder. E então toda a teologia deles era voltada para comprovar que os Herodes, eles tinham um papel profético a desempenhar dentro do país. Eles realmente distorciam muito as escrituras para poder comprovar qualquer situação como essa. Eram muito parecidos com os saduceus. A diferença é que eles advogavam os Herodes no poder. Haviam também os zelotes. Um dos discípulos de Jesus era zelote. Ele é conhecido como Simão o Zelote. Os zelotes eram nacionalistas. Eles defendiam que o país tinha que ser liberto dos romanos. E boa parte deles pegavam em armas mesmo para participar de milícias lutando contra os romanos. Eles odiavam qualquer judeu, por exemplo, que se unisse aos romanos. E existem relatos de ocasiões em que eles, disfarçados no meio da multidão, atacavam em simultâneo tanto os soldados romanos como também os cobradores de impostos. Agora você vê o que Jesus faz no seu grupo de discípulos. Ele coloca no mesmo grupo um zelote e um cobrador de impostos. Você tinha lá Simão o zelote e tinha ao mesmo tempo o Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos. E os dois trabalhando juntos em harmonia. Só o Evangelho de Cristo pode fazer uma situação como essa. Existe uma outra seita que não vai aparecer especificamente no Novo Testamento, mas que as suas crenças influenciaram tremendamente, principalmente João Batista, que era a seita dos essênios. Eles acreditavam que eles deviam se preparar para a chegada do Messias, e para isso eles praticavam o batismo. Eles haviam se retirado da sociedade e viviam em mosteiros, longe dos principais centros. Nesse perfil, nesse gênero, você vai encontrar relatos. Nós não temos tempo aqui, obviamente, para poder mencionar tudo isso, mas havia mais de 200 seitas em Israel no primeiro século. Jesus transitou por todas elas. Sem sombra de dúvida, havia indivíduos seguindo a Jesus de todas elas. Como é que eles funcionavam no meio disso tudo? Bom, às 9 da manhã e às 3 da tarde, todas as seitas paravam tudo para poder orar a Deus e ao mesmo tempo se valer do sacrifício que estava sendo feito lá no templo. E aos sábados, todas as seitas se reuniam aonde para adorar? Na sinagoga. Portanto, se há uma coisa que pode se dizer do judaísmo é que ele era totalmente pluralista. Você não encontrava pessoas que pensavam a mesma coisa ali. Não. A Torá era ensinada, o Pentateuco era ensinado na sinagoga, mas a interpretação que era feita por parte dos adoradores, às vezes era muito diferente umas das outras. É claro que haviam sinagogas que o rabino, por exemplo, era da seita dos fariseus, ele ia interpretar as escrituras de determinada forma. Haviam sinagogas que eram dirigidas por saduceus. Talvez a linha de interpretação fosse outra, mas o fato é que os judeus, aos sábados, no dia da adoração, eles iam para lá, de todas as seitas. E era natural que numa mesma sinagoga você encontrasse, às vezes, elementos de seitas completamente diferentes congregando junto ao sábado. Por quê? Porque eles eram uma nação pluralista.
Mas um detalhe que é importante a gente compreender aqui dentro desse processo é que você vai descobrir no meio disso tudo aparecendo mais uma seita, a seita do caminho. O cristianismo, ele passou a ser conhecido como a seita do caminho. O cristianismo era composto por judeus que inicialmente vinham de todas as seitas. Existem relatos de indivíduos que vinham dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, que seguiam Jesus. Nazarenos, entre outros, das diversas seitas que haviam em Judá. E esses indivíduos seguiam a Jesus, aceitaram a Jesus como Messias, começaram a ser batizados. Ali no Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e agregadas à igreja no primeiro sermão de Pedro, depois mais 4.000 pessoas, depois mais 6.000 pessoas, e a conta se perdeu no meio do caminho. Quem eram esses indivíduos que estavam vindo? Indivíduos que eram oriundos de todas as seitas judaicas do país. Esses indivíduos vinham, é claro, com uma carga filosófica, não tem ideia em relação a isso. Agora, diante desse processo, havia necessidade de que algo acontecesse. O que os apóstolos fizeram diante disso tudo? O texto que nós lemos ainda há pouco, aí nós podemos ir para ele para poder compreender o texto. Ele vai mencionar aqui 2 ações que eram feitas dentro do contexto da adoração nessa igreja primitiva, essa igreja que cresceu tanto. Por que ela crescia tanto? Essa igreja, e aqui talvez alguns de vocês vão tomar um susto agora quando olharem para isso, mas essa igreja ela continuava dentro das estruturas judaicas, não eram igrejas que possuíam um prédio próprio. Agora, ok, Jesus fundou a igreja através dos apóstolos, então agora, lá na rua, sei lá, na Rua das Oliveiras, em Jerusalém, no número 7, tem lá uma igreja que foi aberta agora, um espaço de culto. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. O texto que nós lemos, lê comigo de novo aqui, ó, tá? Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha, faz uma pausa aqui. Então, aonde é que eles se reuniam todos os dias? No pátio do templo. Por que no pátio do templo? Em primeiro lugar, porque eles iam para o sacrifício às 9 da manhã e às 3 da tarde. Os apóstolos estavam lá. E os seguidores também. E quando terminava o serviço de sacrifício, o grande pátio dos gentios podia ser ocupado por rabis que quisessem ensinar a palavra. E os apóstolos são mencionados pregando o evangelho de Cristo no templo. Amigos, a igreja cristã primitiva teve sérias dificuldades de entender que não havia mais necessidade de sacrifícios, de que Jesus era o sacrifício perfeito. E para que você entenda, a igreja continuou participando do ritual dos sacrifícios até que o templo foi destruído no ano 70. Isso pode chocar alguns, mas os relatos históricos mostram exatamente isso. Eles levaram tempo para poder entender. Por quê? Porque a estrutura judaica era muito forte. Durante séculos, o templo era o centro da adoração. Então eles continuaram, exatamente isso. Os apóstolos iam ensinar onde? No templo. Isso pressupõe que eles iam para às 9 da manhã para o sacrifício da manhã e já ficavam ensinando. Às 3 da tarde, eles iam para o sacrifício da tarde e continuavam ensinando. As pessoas no pátio do templo. Portanto, o centro da adoração passou a ser aonde? Templo. E o que mais? E a sinagoga, é claro. No sábado, para onde eles iam pregar? Sinagoga. Por que o apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Atos, é sempre apresentado assim? Ele chegava numa nova cidade. Para onde ele ia para poder pregar? Na sinagoga. Por quê? Porque não tinha templo físico. A igreja, quando foi plantada, ela não tinha templo físico. Isso você tem que entender. Não havia um lugar específico. Essa aqui é uma igreja cristã. Não, era a sinagoga. Até o ano 70 da nossa era, eles continuavam, no sábado, quem é que estava lá na sinagoga? Estavam os fariseus, os saduceus, os zelotes, estavam lá os nazarenos e os do caminho, que eram os cristãos. Todo mundo junto. Os cristãos advogando que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias. Era o que diferia eles das demais seitas. Mas tem um detalhe que eles tinham aqui. E esse foi um elemento preponderante para que a igreja crescesse tanto. Veja aqui, ó, na sequência, ainda no versículo 46. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração.
Existem vários textos no Novo Testamento que mencionam, tanto lá em Judas, 1 Pedro também fala sobre o assunto, que menciona as festas da fraternidade. O que eram as festas da fraternidade? Veja, só lembra comigo aqui, ó. Todos os dias, às 9 da manhã, às 3 da tarde, para onde iam os cristãos? Para o templo. No sábado, onde eles se reuniam? Na sinagoga. Isso até o ano 70, guarda isso. Na semana que vem, eu vou falar para vocês o que aconteceu de tanta mudança depois do ano 70. Quando Jerusalém foi destruída, a igreja também mudou o seu sistema de adoração. Mas até o ano 70, era assim que funcionava. Sábado, todo mundo junto na sinagoga. Fariseus, essênios não, porque eles tinham os mosteiros deles separados, mas fariseus, saduceus, herodianos, os nazarenos e os do caminho, estava todo mundo junto lá. Mas o que diferia o pessoal do caminho, o pessoal que seguia Cristo Jesus, bem como os apóstolos, era essa festa da fraternidade. O que era a festa da fraternidade? Todos os dias, à noite, esse pessoal se reunia na casa dos crentes. Para quê? Para comer junto. Fantástico. O culto era onde? Em volta da mesa. O dono da casa dizia, olha, hoje todo mundo vai estar aqui na minha casa. Tá legal? O Oduvaldo ia lá e dizia assim, amigos, hoje vai ter uma festa da fraternidade lá na minha casa. E, obviamente, que para que todo mundo pudesse participar, não ia todo mundo para a casa do Oduvaldo, mas grupos pequenos iam lá para o Oduvaldo, iam lá para o Herbert, iam lá para o João Carlos, iam lá para o Esdras, lá para o Josafá, e assim por diante. As casas eram abertas para a festa da fraternidade, que era o quê? Eles jantavam juntos enquanto falavam a respeito de Jesus, relembrando as histórias de Cristo de forma informal, em volta da mesa. Então vamos imaginar aqui, ó, o Josafá ia abrir a casa dele para uma festa da fraternidade hoje à noite. Então o que ele fazia? Ele convidava os vizinhos dele, dizia assim, nós vamos ter uma janta especial aqui em casa, junto com um pessoal amigo meu. Nós somos da Seita do Caminho, a gente vai conversar um pouco sobre isso enquanto a gente janta. E janta é um negócio, uma refeição era uma coisa sagrada para os judeus. Então as pessoas vinham, comiam juntas, o ambiente era gostoso e era completamente informal, as pessoas riam, as pessoas falavam de forma descontraída em volta da mesa, enquanto comiam. E quando terminava a refeição, a festa da fraternidade terminava assim, o chefe da família, o que havia aberto a casa, ele tomava agora 2 emblemas, o pão sem fermento e o suco de uva. É isso mesmo que você está pensando. E ele servia a ceia para aqueles que estavam presentes e falava a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Gente, isso fez com que a igreja explodisse em termos de crescimento. Por quê? Porque ela não dependia das estruturas judaicas para poder crescer. O indivíduo continuava, ele virava cristão, ele ia em termos de adoração, ele ia fazer o quê? Bom, todo dia às 9 da manhã e às 3 da tarde ele ia continuar indo ao templo para o sacrifício. No sábado ele ia para onde? Para a mesma sinagoga onde ele frequentava. Mas à noite ele ia para onde? Para a festa da fraternidade. Onde ele ia comer junto com os irmãos e a palavra de Deus ia ser pregada. Irmãos, e dessa maneira, de uma forma muito simples, a gente diz assim, ó, a igreja era nas casas. Não, era também nas casas. Mas a prática religiosa dos cristãos acontecia na sinagoga. Os apóstolos se levantavam para poder pregar na sinagoga, e eles davam interpretação a respeito de Jesus. É claro que, no período apostólico, boa parte das sinagogas de Jerusalém acabou se tornando cristã, dirigida por rabinos que haviam sido convertidos ao cristianismo. Mas haviam outras que eram dirigidas por fariseus, por saduceus, por herodianos e assim por diante. Dependia daquilo que era a linha de trabalho do rabino. O fato é que o cristianismo cresceu assustadoramente nesse período. Não tanto pelo que acontecia na sinagoga e no templo. No templo, os apóstolos faziam o quê? Eles ensinavam a doutrina apostólica. Eles ensinavam o que haviam aprendido de Jesus. Eles ensinavam as doutrinas cristãs para aqueles que haviam aceitado a Cristo Jesus. Aqueles que tinham ido lá para a festa da fraternidade, as conversões aconteciam onde? Não era na sinagoga. As conversões aconteciam na casa, aonde eles estavam comendo junto e repartindo o pão, tomando a ceia juntos. Normalmente era lá. O indivíduo aceitava Cristo Jesus,
E os líderes da igreja, os próprios apóstolos, ou os diáconos que depois foram escolhidos, depois os presbíteros que foram escolhidos também para poder estar juntos, eles faziam o quê? Eles batizavam essas pessoas, e eles passavam a ser também cristãos. Mas no sábado eles iam para onde? Eles iam para a sinagoga. E no dia a dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde, no templo. Até o ano 70 da nossa era, era assim que a igreja funcionava. De uma maneira muito simples. Aonde ela crescia, era onde havia relacionamento. Era onde as pessoas se sentavam para poder comer juntas. E sabe, irmãos, eu digo para vocês, hoje em dia, na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu dar uma pincelada nisso. Hoje em dia, os lugares onde as igrejas mais crescem são os lugares onde as pessoas conseguem se aproximar um pouco dessa simplicidade que da igreja cristã primitiva. Daquele momento de comunhão aonde? Nas casas, em volta das mesas, enquanto se compartilha uma refeição, enquanto de forma tranquila a pessoa pode abrir o coração porque ela sabe que não vai ser mal compreendida, enquanto ela pode dizer, eu não entendi o que você disse, você pode explicar de novo? O que não acontece no sistema de culto que a gente tem hoje. Quando é que os cultos como a gente tem hoje começaram a acontecer? Eu vou mostrar isso para você no nosso próximo encontro domingo que vem. Mas hoje eu quero que você compreenda que o Espírito Santo usou uma coisa tão simples dentro da estrutura da igreja cristã, dentro das estruturas judaicas que faziam parte do dia a dia dos judeus do primeiro século, que fez com que ela crescesse. Que era a ideia de compartilhar uma refeição simples com as pessoas. De abrir a casa para que as pessoas pudessem estar ali junto. Isso fez com que a igreja crescesse e se multiplicasse. Sabe, irmãos, nós às vezes achamos que o centro da nossa adoração é o templo. Essa pandemia, por exemplo, ela veio para mostrar para a gente que isso não é verdade. Porque os templos foram fechados, mas a comunhão continua acontecendo, mesmo à distância. Porque estamos unidos num só propósito. Mas é claro que quanto mais relacionamento houver entre os crentes em Cristo Jesus, quanto mais nós abrirmos esse relacionamento para as pessoas da comunidade, mais pessoas acabarão se entregando a Cristo Jesus. O grande propósito de Cristo para nós é que retornemos o mais próximo possível para essa realidade da igreja cristã primitiva. Do que, pastor? Do templo e da sinagoga? Não. Mas das festas da fraternidade, do momento da comunhão, de nos preocuparmos realmente com os nossos irmãos e irmãs, de realmente abrirmos a nossa casa, nos sentarmos em volta de uma mesa para conversar com os nossos queridos. A nossa vida é tão intensa, é tão agitada, nós quase não temos tempo para podermos fazer essas coisas. Mas o amor dedica tempo. E não se esqueçam que os mandamentos do Senhor Jesus podem ser divididos em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a nossa sociedade impôs um ritmo tão intenso para nós que nós já não temos mais tempo uns para os outros. A gente vem para a igreja, olha um para o outro e diz, tudo bem? E quando o irmão olha e diz, não está tudo bem. No fundo, a gente se pergunta, por que eu perguntei se estava tudo bem? Porque a gente não tem tempo mais para poder ouvir os outros. Porque nós colocamos o nosso foco no culto que acontece aos sábados, e aos domingos e quartas-feiras, e o culto é para que algumas pessoas falem, mas não é para todas falarem. Quando chega o momento da oração, mesmo na quarta-feira, a gente diz, mesmo sem pensar, mas já está tão arraigado dentro de nós que a gente diz, irmãos, por favor, sejam breves, porque nós temos coisas mais importantes para poder fazer do que escutar vocês. É isso que a gente está dizendo. Quando, no momento em que, o único momento que a gente tem para as pessoas poderem falar um pouquinho e poderem se preocupar umas com as outras, a gente diz, sejam breves. No que a gente está dizendo você falar aqui os seus problemas não é a coisa mais importante para a gente. O mais importante para a gente é o que a gente tem que fazer, a estrutura que a gente criou dentro da igreja. Essa estrutura não havia na igreja cristã primitiva. Essa estrutura que a gente tanto idolatra hoje, ela não havia na igreja cristã primitiva. Era uma igreja onde as pessoas se relacionavam umas com as outras. A coisa mais importante para essa igreja era o relacionamento de um irmão para com o outro. E do vizinho para com o seu vizinho. Abrindo as casas para que as pessoas pudessem vir e participar da festa da fraternidade. E assim a igreja cristã ia crescendo. Quando o rabino se dava por conta, às vezes toda a congregação dele tinha virado cristã. Aonde? Nas festas da fraternidade, que aconteciam na casa.
aconteciam quando os irmãos sentavam à mesa para poder partir o pão uns com os outros. Quando você olha para Atos capítulo 6, existe uma dificuldade de tradução ali em Atos capítulo 6, porque ali diz que as viúvas dos helenitas estavam sendo colocadas de lado na distribuição do pão. Mas o que aparece ali mesmo, e alguns teólogos vão mencionar exatamente isso, inclusive o próprio pastor Wilson Paroski, que é um dos maiores teólogos que nós temos na Igreja Adventista, ele advoga essa mesma ideia, de que o que aconteceu ali em Atos 6, na verdade, é que as festas da fraternidade começaram a acontecer e as viúvas dos helenistas começaram a ser deixadas de lado. Não eram mais convidadas para essas reuniões. Isso causou o primeiro problema dentro da igreja. E então os diáconos foram escolhidos para quê? Para dirigir as reuniões, as festas da fraternidade, para organizar tudo para que ninguém fosse colocado de lado, para que todos pudessem participar. Porque era isso que fazia com que a igreja crescesse. Será que o Senhor Deus vai ter que fazer mais alguma coisa para fazer com que a gente se preocupe um pouco mais uns com os outros? E a gente se abra um pouco mais para podermos nos preocupar realmente uns com os outros? Nessa pandemia, não me responda, mas você gastou quanto tempo para poder ligar para os irmãos que você não tem visto aí nos nossos cultos através do Zoom? Você tem feito contato com quantas pessoas? Só dos irmãos da igreja, nem estou falando dos de fora ainda. Mas você realmente se preocupa com eles? Ou só diz assim, naqueles momentos, irmão fulano, será que alguém está cuidando dele? Bom, você está cuidando de alguém durante essa pandemia? Pelo menos fazendo uma ligação para saber se está tudo bem? Para saber se a pessoa está precisando de alguma coisa? Você não está entrando nos cultos porque a gente está sentindo a tua falta? Eu visitei uma pessoa essa semana, um irmão da nossa comunidade, idoso já, que me disse com lágrimas nos olhos, pastor, já faz um bom tempo que eu não tenho entrado nos cultos através do Zoom. E ninguém sentiu minha falta. Ninguém veio atrás de mim. Me doeu no coração. Nós temos muito que aprender com a igreja cristã primitiva, aonde ninguém era colocado de lado. E isso fez com que a igreja crescesse e se multiplicasse. E se nós queremos crescer como a igreja cristã primitiva cresceu, nós precisamos voltar a ter relacionamento uns com os outros. E nos preocupar realmente um com o outro. Abrir espaço para convívio uns com os outros. É claro, nós estamos ainda numa época em que essa situação é muito complicada por causa da pandemia. Pode ser que nós não tenhamos ainda a possibilidade de abrir a nossa casa para podermos estar comendo junto ou coisa parecida. Logo, logo a gente vai ter a possibilidade para isso de novo. Mas isso não impede que nos preocupemos com nossos irmãos e pelo menos um telefonema, uma mensagem através do WhatsApp, mandada não para grupos, mas diretamente para a pessoa. Você está bem? Estou sentindo sua falta? Está precisando de alguma coisa? Nós te amamos em Cristo Jesus. Nós somos relacionais. E Deus nos colocou como responsáveis uns para os outros. Na Bíblia, nós encontramos os descendentes de Caim, sem se preocupar uns com os outros. A filosofia de Caim é, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus responde, é sim, você é responsável pelo seu irmão. Eu coloquei vocês para que um cuide do outro. Se aprendermos essa lição, nós continuaremos crescendo como igreja. Eu gostaria de orar para que Deus nos ajudasse a aprender com essa igreja. Com essa igreja cristã primitiva que até o ano 70 teve como carro-chefe do seu processo de evangelismo as festas da fraternidade. Casas que eram abertas para refeições comunitárias, terminando com a ceia do Senhor. Uma coisa tão simples, mas que fez tanta diferença numa época tão secularizada como era a época do primeiro século. Será que nós não podemos aprender com essa igreja alguma coisa? Eu quero orar pedindo a Jesus para que Ele nos ajude a aprender com essa igreja. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor tem planos para cada um de nós. É tão difícil para a nossa sociedade pós-moderna, egocêntrica, que vive centralizado em si mesmo, que faz com que nós também vivamos assim, nos preocuparmos realmente com os nossos irmãos e irmãs. Ajuda-nos a aprender com a igreja cristã primitiva esse cuidado e, ao mesmo tempo, esse zelo, essa comunhão de uns para com os outros, não apenas na hora do culto, mas principalmente fora dele. Ajuda-nos a aprender essas lições e a viver isso na nossa comunidade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.